Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. E dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Maranhão, a gente tem hoje um bate-papo com o candidato pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, Reginaldo Lima. Candidato Reginaldo Lima, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana, uma satisfação por esse convite aí da Rádio Universidade FM. A gente está fazendo aqui essa participação nessa manhã de segunda-feira. Maravilha, candidato. Olha só, a gente, como sempre, a gente lembra aqui nessas entrevistas, né? É uma primeira entrevista, a gente tem por volta de 15 minutos, 16, vendo que a gente começou certinho, né? Praticamente 8h15, 8h16. A gente deve ir até 8h33, por aí, só para manter a isonomia, só para a gente ter como um limite aqui. E também tendo, né, as primeiras sensações, digamos assim, articulações desse início de campanha, que na verdade não começou de fato, né? A gente ainda está nesse processo, ela de fato vai começar no dia 15, se eu não me engano. Enfim, como é que estão esses primeiros dias, candidato, de movimentação, nessa articulação, claro, enfim, nessa campanha? É a primeira vez que você vem como candidato ao governo do estado aqui do Maranhão, né? Isso, né? Primeiramente, eu queria me apresentar, né? Antes de responder a sua pergunta, sou Reginaldo Lima, tenho 43 anos, sou casado, sou pai de 2 filhas, nascido e criado na cidade de Imperatriz, né? E nesse primeiro momento a gente está fazendo as primeiras articulações, né? Como você disse, né? A campanha em si começa a partir do dia 16, até o dia 15, o TRE é a data limite, né? Para homologação de todas as campanhas. No Partido Comunista Brasileiro, a gente já encaminhou ao TRE toda a documentação e a gente está só aguardando agora essa homologação. Nesse momento ainda, mesmo a gente tendo feito a convenção no último dia 27 de julho, né, mas a gente ainda se apresenta como pré-candidato, igual você falou, até o dia 15, né, então, a partir do dia 16 você começa as campanhas. Certo. Candidato, a pergunta deve ser uma das mais óbvias, né? Mas a gente precisa fazer. Em relação ao Partido Comunista Brasileiro, especificamente sobre representatividade, né? A gente, pelo que eu pesquisei aqui, o partido não tem nenhum quadro eleito, não é isso? Tanto no Legislativo, no Executivo, e, enfim, como é que ficam justamente as preocupações em relação a uma eleição que exige, né, exige uma musculatura, enfim, uma série de coisas para que ela se estabeleça de uma maneira, pelo menos, ideal, né? Seria muito bom que fosse, né? Todas as candidaturas tivessem, claro, né, essas facilidades, né, que outros partidos que já estão, que não são tão antigos, né, antigos no sentido de longevidade, como é o PCB, é o partido mais antigo, né, que a gente tem aqui em nosso país, mas que já tem uma representatividade e isso facilita muito. Como driblar essas dificuldades para que uma campanha seja robusta e que, enfim, conquiste aí o eleitorado? Olha, como você falou, né? Infelizmente, esse é o sistema, né, que é implantado aqui no nosso Brasil. Como você falou, o Partido Comunista Brasileiro hoje é uma das instituições políticas ativas mais antigas, né, do Brasil. A gente já teve representação no passado, mas na atualidade, como você falou, não temos nenhuma representação, né? E como você falou, a dificuldade é grande, mas a gente, o nosso partido, o partidão, né, não desiste, a gente está aí na luta, a gente, como é que tem que fazer malabarismo, né, para fazer essa campanha, enquanto tem, igual você falou, candidatos aí com estrutura, igual a gente viu ultimamente mesmo aí em São Luís, né? Uma convenção com estrutura de grandes eventos, até de nível mundial, né? Tipo, até falando do Rock in Rio. Mas é isso, enquanto uns têm, a gente estamos fazendo a nossa campanha com o pé no chão, né? O Partido Comunista justamente para levar essa ideia, principalmente para o pessoal, para a classe trabalhadora, né? A gente sabe que o Maranhão
é um estado que tem muitas riquezas, né, mas essa riqueza não fica aqui no nosso estado. E por isso também a gente compara, né, a gente, apesar do Brasil ser um país democrático, mas a gente vê que essa democracia realmente não se aplica nesse sentido. Enquanto uns partidos aí têm estruturas milionárias, né, para fazer suas campanhas, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, assim como outros partidos também, né, outras siglas também não têm essa mesma estrutura. Mas é isso, a gente está aqui para conscientizar a classe trabalhadora, os trabalhadores, os camponeses, os quilombolas, os indígenas, né? A gente até fala que onde tem a luta, onde o trabalhador está lutando pelos seus direitos, ali estará o PCB, né? A gente também, apesar da gente não ter representatividade, também a gente não fez alianças, né? A gente está lançando uma candidatura própria aqui no Maranhão, né? E com isso a gente vai trabalhando, levando a nossa mensagem. Candidato, antes de fazer a próxima pergunta, indagação, eu peço que desligue as notificações, né? Elas estão vazando, tá? Eu até mandei aqui a mensagem para a assessoria, enfim, porque está vazando, tá? Para a gente não perder aqui o entendimento da coisa, tá? Enfim, esses primeiros dias, e claro, a gente está falando aí de um partido e de um trabalho que deve acontecer independente de eleições, né? Um trabalho constante de articulação e de conscientização da classe trabalhadora. Como é que tem acontecido isso justamente com representatividades também de outros estados, né? Porque o PCB tem representantes também em outros estados. Enfim, essa articulação nacional para justamente numa tentativa de fazer aí na prática, né, que quadros avancem e conquistem aí espaços, né, e cargos, e, enfim, sejam deputados, prefeitos, governadores, né, enfim, presidente também, né, porque já teve também, enfim, também candidatura presidencial. Como é que está justamente essa organização? E mais adiante, né, vocês que trabalham, claro, com o socialismo, o comunismo, enfim, as questões mais teóricas, o marxismo, e esse entendimento, né, de questões relacionadas ao trabalhador, né, especificamente, e essa conquista dos meios de produção, que esse é o fundamento, né, da população, dos trabalhadores, terem o domínio dos meios de produção. Enfim, como é que essas articulações elas vêm acontecendo justamente com esse norte, né, de dar mais representatividade para o partido? Olha, nós aqui no estado do Maranhão, a gente tem integração com os outros estados, onde o PCB atua, inclusive com a nossa direção nacional, né, que a gente tem como nosso pré-candidato à presidência do Brasil o camarada Edmilson Costa, né, e então toda essa articulação é feita não só nas épocas de eleições, né, nos anos eleitorais, né, o Partido Comunista Brasileiro está sempre se movimentando, né, finalizando as eleições, a gente continua, né, com as nossas articulações, nossos trabalhos, visitando vários camponeses, territórios indígenas, territórios quilombolas, frentes de serviço, né, sindicatos. Inclusive, nosso camarada Edmilson esteve aqui com a gente no último final de semana, visitando aqui a cidade Imperatriz. A gente esteve também aí na capital São Luís, fazendo justamente esse trabalho, reunindo com lideranças do nosso partido, aí também na capital. E então, esse trabalho é de forma constante, né? Exatamente como você falou, para que o próprio trabalhador possa ter direito a usufruir também do que ele produz, né? A gente vê, como eu falei mais uma vez, trazendo aqui para o nosso Maranhão, o nosso estado é um estado muito rico, né? Tem muitas riquezas, mas a gente ainda vê o Maranhão como um alto índice de desigualdade social, né? Então, a nossa proposta é que o trabalhador tenha acesso, assim como as outras demais pessoas, né? Acesso a esses meios de produção, né? O que ele produz, ele possa também estar utilizando. Também a gente procura para que esse trabalhador, essa trabalhadora, não só do campo ou da cidade, onde quer que tem um trabalhador, que esse trabalhador também
possa ter direito a uma saúde de qualidade, educação de qualidade, também que seus filhos, os jovens, possam ser capacitados. É para isso que o PCB vem orientando esses trabalhadores nessa luta constante, igual eu falei, não só nos anos eleitorais, mas durante toda, igual eu falei, terminando a eleição, a gente continua com os nossos trabalhos, né? Estamos conversando aqui com o candidato ao governo do estado do Maranhão pelo Partido Comunista Brasileiro, Reginaldo Lima, né? Para você que está chegando agora com a gente aqui na Rádio Universidade. Candidato, hoje a gente, né, todos, né, uma grande maioria pelo menos, né, tem acesso aí a um celular, a uma internet, com facilidades, inclusive oferecendo essas facilidades para uma comunicação bem direta com as pessoas, com a sociedade, enfim. Como vocês têm se utilizado disso, principalmente para passar essas informações que dizem respeito ao universo do trabalho formal, né? A carteira assinada e coisas do tipo, né? Os direitos dos trabalhadores formalizados, digamos assim. E, claro, também, né, o pessoal que está na economia criativa, o pessoal que está no interior do estado, a agricultura familiar e coisas do tipo também. Por outro lado, temos uma juventude cada vez menos apegada justamente a esses conceitos, né? Hoje em dia, a questão do empreendedorismo como uma coisa de uma empregabilidade informal, por um lado, mas com essa liberdade, digamos assim, para empreender ou qualquer coisa nesse sentido, né? Isso não tem essa resistência, digamos assim, pelas pessoas mais jovens, essas gerações mais tecnológicas. Como é que é possível, né? E como vocês procuram justamente captar essas pessoas, né? Esses eleitores, né? Que são jovens também, para uma questão que, na cabeça deles, é uma coisa do passado. Na verdade, é essa. A relação que essas pessoas mais jovens têm com esse universo do trabalho formal, da carteira assinada, do CLT, é uma coisa do passado. Isso aí não tem uma dificuldade para justamente captar e para que essas pessoas entendam justamente o que vocês estão querendo passar em termos de conscientização? Olha, como você falou, é muito importante, né? A internet, a gente está levando essa mensagem, principalmente para atingir esse jovem, né? A gente vê que o jovem está sempre conectado, está ali na palma da mão, e a gente vê hoje, como você falou, o trabalho chamado de uberização, né? Onde o trabalhador, principalmente o mais jovem, está abrindo mão da carteira assinada. Às vezes, quando fala em CLT, ele tem até aquilo como uma ofensa, né? Hoje a gente vê falando aqui entre aspas, como fosse um xingamento, o cara dizer você é CLT, né? E a gente vê que mais da metade dos trabalhadores maranhenses, eles vivem sem carteira assinada, né? E aqui no Maranhão, eu estou vendo aqui uns dados, 57,3% dos trabalhadores vivem na informalidade, sendo uma das maiores taxas do país, né? E também aqui outro dado é que é o menor rendimento médio do Brasil, né? Em cerca de, os que estão trabalhando de carteira assinada, tem um salário médio de R$ 1.981, sendo 35% abaixo da média nacional, né? E o que é que o PCB propõe? A gente propõe exatamente isso, né? A revogação das reformas trabalhistas de 2017, né? Justamente que estão cada vez mais tirando esse direito dos trabalhadores, e por isso a classe mais jovem, os trabalhadores mais jovens não estão querendo mais ir para o trabalho formal, no caso a CLT, né? E também a gente trabalha pelo fim da escala 6x1, uma forma até de dar mais tempo a esse trabalhador, né? E colocar na cabeça desse trabalhador, que às vezes, igual você falou, que principalmente a gente vê muito a questão dos motoristas por aplicativos, dos entregadores, né? E que a gente passa essa mensagem de conscientização para ele, para todo esse pessoal, principalmente usando a rede social, a internet, já que a gente praticamente tem pouco espaço na grande mídia, né, na grande mídia tradicional aberta, né? Então, assim, colocar na cabeça desse trabalhador, principalmente, eu vou dar aqui um exemplo dos motoristas por aplicativo, né? Eles, às vezes, trabalham até mais, 12, 14 horas por dia, e tem que ter toda a despesa,
com seu veículo, né, com mecânica, com combustível, enquanto o grande lucro quem leva são as grandes empresas que não têm um veículo na rua, né, praticamente. O veículo é do próprio trabalhador, inclusive as suas despesas. Então, é nesse sentido que o Partido Comunista Brasileiro vem aqui para estar conscientizando, para estar alertando esses trabalhadores e dizer que o trabalho formal, a gente no poder aqui no Maranhão, a gente vai estar melhorando as condições de trabalho do trabalhador, principalmente do trabalhador maranhense, né, que a gente vê aqui um alto índice de desemprego no nosso Maranhão. Às vezes não, sempre a gente vê em reportagens trabalhadores tendo que deixar aqui suas famílias, onde a única alternativa que a gente fala, às vezes, quando o jovem completa seus 18 anos, é colocar a sua mochila nas costas e pegar um ônibus aí na rodoviária de sua cidade, né, e buscar algo melhor em outras cidades, principalmente no sul. E, às vezes, quando chegam lá, eles se decepcionam, como teve casos aí que trabalhadores foram para uma colheita de maçã na cidade de Santa Catarina, e lá, quando chegaram, está um ambiente totalmente análogo à escravidão. Então, às vezes, o trabalhador maranhense, ele precisa, né, na esperança de algo melhor, se submeter a isso. E no governo do PCB, estaremos fazendo para que o próprio jovem seja capacitado, possamos trazer empresas aqui para o nosso Maranhão, programas de capacitação desses jovens, saúde, educação, para que esse jovem possa ficar aqui, e aqui produzir, e a gente construir um novo Maranhão. Candidato, já para finalizar a nossa entrevista, justamente sobre esse sentido de empregabilidade, emprego e, enfim, a coisa está associada, muito provavelmente, a uma delas, né, a reindustrialização do estado do Maranhão, né? Como é que você imagina que isso possa acontecer? O que o senhor tem como proposta justamente para que indústrias venham para cá, para o nosso estado, mas, ao mesmo tempo, com uma preocupação ambiental, ecológica, e tudo que diz respeito a uma industrialização responsável, enfim, criar empregos, criar oportunidades, não deixar esse emprego ir para outro local ou que pessoas venham de outros estados para cá para assumir postos de trabalho aqui em nosso estado. Como fazer isso tudo, né? Como fazer que esse processo ele aconteça, né, dentro desses preceitos, justamente que o partido, o PCB, né, ele tem como diretriz, né? Enfim, como isso pode acontecer? Olha, como eu falei anteriormente, né, aqui no Maranhão, a gente fala que ele exporta a sua juventude, igual a gente vê a exportação da soja, do minério, de outras commodities, né? Sendo que esses commodities passam aqui no nosso estado, são produzidos aqui no nosso estado e poderiam ser beneficiados aqui no nosso estado. E com o governo do PCB, criaremos frente de trabalho para essa juventude com emprego público planejado. Assim como você falou, né? A questão é uma preocupação também do partido, a questão do meio ambiente, a questão de implantação de novas empresas aqui no nosso estado. Claro que isso tem que ser feito através de um estudo, né? Essa questão dessa implantação, onde o estado possa ter um total domínio dessas empresas, não que a gente vê aí totalmente as empresas sendo privatizadas. Então, no governo do PCB, lutaremos, né? A gente é um processo para que possamos reestatizar empresas que foram privatizadas aqui no nosso Maranhão. E a gente vê, por exemplo, a gente cita aqui a região ali de Santo Antônio dos Lopes, né, que é uma grande produtora de gás natural, sendo que ela representa 4% de toda a produção de gás do Brasil. E o que é que a gente vê hoje lá? Esse gás é apenas usado para queima em termoelétricas, ou seja, o valor do gás é um preço baixíssimo. Quando é feita essa queima em termoelétricas, a gente já está diretamente na rede elétrica, gerando um lucro altíssimo, enquanto o Maranhão não fica com esses lucros. Então, assim, a gente poderia estar utilizando esse mesmo gás para a produção de fertilizantes, ou seja, industrializar produtos que necessitam, que usam o gás como matéria-prima. Então, é um processo que a gente não só... Eu estou dando o exemplo do gás, que
que o Maranhão representa 4% dessa produção a nível de Brasil, a nível nacional, mas tem outras commodities, por exemplo, o ferro, a gente tem a celulose, inclusive aqui em Imperatriz, tem a Suzano, mas poucos empregos ficam aqui para a cidade, né? Então, assim, quando a Suzano veio para cá, teve aquele boom industrial aqui, muita gente veio de fora justamente por isso, porque aqui na cidade poucos jovens estavam capacitados para poderem trabalhar na construção dessa empresa. Então, assim, no governo do PCB, aqui no Maranhão, a gente vai estar trabalhando na capacitação desses jovens, tanto no estudo, ou seja, também tendo educação, saneamento básico, moradia de qualidade, porque tudo isso implica num bom crescimento do nosso estado. Candidato, para finalizar, o senhor pode se comunicar aqui, enfim, com os nossos ouvintes, e aí a gente agradece, claro, a entrevista aqui com a gente. Lembrando que hoje tem a reunião aqui sobre a sabatina aqui na Rádio Universidade TV UFMA. Vamos receber, claro, vocês também, a equipe, para que haja essa participação também em nossa sabatina. Fique à vontade para concluir a entrevista. Obrigado. Enfim, fale com o nosso ouvinte. Eu queria agradecer o espaço, né? Como eu falei, partidos pequenos, né? Que a gente fala, as siglas menores têm pouco espaço, e quando a gente tem esse espaço, a gente agradece a rádio aí, Universidade FM, né? De São Luís. Agradeço o espaço por essa entrevista, lembrando que é importante a gente ter esse espaço para essa democracia, para que possamos debater, né? E a gente agradece o convite, o pessoal aí, nossos assessores aí em São Luís, nossos camaradas vão estar certamente aí na reunião. Hoje a gente vai estar aqui na cidade de Imperatriz com agenda aqui na cidade, também nas cidades circunvizinhas, né? E a gente queria mandar um alô para todo esse pessoal do Maranhão e que juntos possamos fazer um Maranhão melhor. Maravilha. Amanhã tem entrevista com Roberto Rocha, do PRTB. Candidato, muito obrigado, um bom dia. Mara Nogueira, vamos seguir o Jornal Rádio Universidade. Tem esporte e tem Borges Júnior com informação também. Acionando o repórter Borges Júnior para trazer informações agora, Mara Nogueira, sobre a polícia que apura a agressão